Bom dia, boa tarde, recomeçando. Entramos sem som, e aí faz parte do Quem Sabe Faz ao Vivo. Bom, bem-vindo ao episódio número 3 de Sustain Talks, uma iniciativa Sustain Real, para a gente ter conversas, conexões sobre sustentabilidade. O tema de hoje é o poder da narrativa, a influência da mídia nas relações de sustentabilidade. Esse foi uma pergunta, um desafio que colocaram para mim aí, uma pergunta um pouco cabeluda, me mandaram umas perguntas difíceis, que é justamente da gente falar sobre a influência na percepção e na relação, principalmente de consumo, e de como a gente vê a sustentabilidade. E a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, para a gente refletir, no final a gente volta nisso, é como é que você escolhe os produtos sustentáveis? Você usa algum tipo de produto sustentável, seja comida, seja bens de consumo, seja viagem, o que quer que seja, e como você escolhe, o que, que você olha quando você vai escolher esses produtos. Vai pensando aí, enquanto a gente vai seguindo a nossa conversa, tá bom? E quem tiver pergunta, pode ir deixando no chat, comentário, e a gente vai seguindo. Bom, a primeira pergunta aqui, qual que é o papel da mídia na formação da opinião e da percepção sobre as questões ambientais? Como ela afeta a percepção e o comportamento em relação à sustentabilidade? E aí aqui, antes de entrar aqui na resposta propriamente, eu vou trazer alguns dados. O ano passado, quando eu estive em Nova York, na Climate Week, em uma série de eventos, um que me chamou a atenção foi quando a gente foi, era uma sessão para falar sobre a Amazônia, e quem foi falar foi o Luciano Huck. E eu, caramba, o que o Luciano Huck vai falar sobre a Amazônia? E, na verdade, ele começou de um jeito muito interessante, que ele trouxe algumas das manchetes de jornais e propagandas que tinham na década de 60, 70 sobre a Amazônia. Uma delas, eu leio aqui, a Amazônia já era, e tem aqui tinha foto de container, de produtos, enfim, de estruturas industriais. Rondônia, luta contra a selva. A pista para encontrar a mina de ouro e uma foto da floresta com essa estrada, com essa pista, né, de pouso. E uma outra que era para unir os brasileiros, nós vamos rasgar o inferno verde. Então, o que, que a gente tinha nessa época? Uma visão ou uma propagação, a mensagem que se propagava é que a selva era algo a se conquistar, então a natureza era selvagem, algo a se conquistar. E isso certamente influenciou a visão das pessoas que estavam ali. Hoje a gente já tem outra visão. Eu vou trazer um outro exemplo que é em relação aos plásticos. Eu trabalhei muito tempo com plástico, então eu posso dar vários exemplos com reciclagem, economia circular em relação a plástico, tá? Mas eu vou trazer um dado aqui. A gente sabe, eu acho que vários de vocês que estão assistindo devem ter visto várias campanhas em relação ao plástico nos oceanos, as ilhas de plástico que estão presentes nos oceanos, o quanto isso afeta a marinha. Eu sou a vida marinha. Eu sou mergulhadora, adoro mergulhar, então eu também sou impactada, sensibilizada por essa questão. Mas a hora que a gente vai para dados, né? E aqui são alguns dados do Our World in Data. O que a gente vê aqui, 0,5 do lixo plástico, do resíduo plástico, que a gente pode chamar de resíduo ou de lixo, dependendo do uso que a gente faz, acaba nos oceanos. Então, quando a gente vê 23% do plástico em geral, ele é mal gerenciado, segundo os dados. O resto vai para aterro, não que aterro seja um bom destino, tá? A gente pode entrar em outra conversa, a gente pode falar disso. É reciclado, incinerado, e 23% se perde. Desses, 0,5% que vai parar nos oceanos, o resto fica em terra. Então a gente tem toda essa quantidade, quase 23%, que são mal gerenciados e que ficam em terra, e mais fora a quantidade que acaba indo para aterro. Então como é que a gente olha a massa? E agora sim, a gente veio, outro dia eu estava numa conversa, alguém questionou, poxa, a gente está falando dos plásticos oceânicos, dos plásticos que ficam em terra, o que a gente faz? Como é que a gente lida? Para onde está indo tudo isso? Então essa é um exemplo da percepção versus o fato, os dados. Significa que a gente não vai olhar para o plástico no oceano? Não. Significa que eu sou a favor de deixar? Claro que não. Mas como é que a gente olha os problemas, os números e traz soluções
que tragam aí, que gerem valor para isso, tá? Alguns outros dados, e aí qual que é a questão? A gente fala também, o canudo, o quanto o canudo impacta, o quanto é melhor um canudo biodegradável ou não. Melhor é não usar canudo, claro. Você tem um copo, bebe direto do copo. Mas quais são todos os outros tipos de plástico que a gente pode viver sem? Ou que a gente pode, embalagens em geral, ou produtos em geral, que a gente pode viver sem e que tem um impacto maior em volume. A gente vê isso, o canudo, o impacto do canudo versus a repercussão que teve o evento da Braskem em Maceió. Quem acompanhou viu que bairros inteiros estavam afundando, tiveram que ser evacuados, então foi toda uma população afetada, e o quanto isso teve de fato de repercussão. O quanto a gente está olhando para isso agora, a gente continua olhando e vai olhar para isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Como é que está a assistência dessas famílias, como é que estão as condições em outras plantas, em outras localidades. Tá? E aí, então, é isso. Como é que a gente questiona o que a gente vê e traz as devidas proporções? Aí uma outra pergunta que veio nesse sentido, que foi aqui, protestos, né? Eles trazem resultado? O quanto o protesto é resultado? E aí a gente traz a questão do ativismo, né? A gente tem um exemplo aí da Greta Thunberg, ou Thunberg, dependendo de como fala, não sei falar sueco, então não vou saber exatamente a pronúncia do nome dela em sueco, mas que ela trouxe a questão de eu voar por conta do impacto das emissões, ou ir de navio. Ela acabou indo de navio da Europa até os Estados Unidos, uma viagem de 2 semanas, e isso foi o simbólico, né? Então, um símbolo que ela trouxe, representando aí esses questionamentos de, poxa, a gente está indo discutir o clima com todo mundo indo de avião e emitindo, gerando emissões. Então, assim, os protestos, e todo mundo ouviu falar da Greta. Então, ela esteve com os maiores líderes mundiais, ela esteve presente em várias rodas e trouxe aí atenção para esses temas. Então, quando a gente vê o ativismo e a gente vê pessoas que fazem protestos, fecham ruas, atiram coisas, enfim, pintam, picham e o que quer que seja, e isso, de fato, traz atenção. Então, isso gera uma polêmica, isso gera a percepção, e a gente vê o ativismo, acho que muitas vezes ele tem um papel importante de chamar atenção para questões negligenciadas. Às vezes, chamar atenção do ponto de vista de minorias, então, um ponto de vista que não é o senso comum, que não é, às vezes, o mais falado. Mas, de novo, como é que a gente alia isso aos dados e às soluções que enderecem os volumes, que tragam aí cadeias produtivas mais sustentáveis e permitam que a gente escolha melhor. E, lógico, a gente pode fazer um outro episódio para falar de causas. Causas é uma outra frente aí que a gente pode abrir. Causa, o que é causa, como é que as causas se relacionam com a ação de sustentabilidade das empresas, mas aqui, como a gente quer falar da prática, né? Então, o que a gente pensa, aí tem o walk the talk e o talk the walk, que walk the talk eu fazer o que eu falo, eu ser coerente na minha execução, na minha operação com o que eu falo. Então, se eu falo de sustentabilidade, como é que eu olho para as minhas escolhas, seja como pessoa, como organização, para os meus processos. E o talk the walk é eu justamente dar visibilidade para o que eu faço. Então, esse é um outro ponto bem importante. A gente vê que normalmente notícia ruim, ainda mais Ibope, né? Isso é o ser humano. E como é que a gente divulga também as boas práticas, o que é feito de bom. E aí eu vou trazer agora o gancho para produtos. Essa era uma outra pergunta aqui, que por que alguns produtos a gente se preocupa muito com as questões, por exemplo, cruelty free, se é vegano, e outros aspectos não. Eu dou um exemplo até de embalagem. Às vezes eu posso ter um produto vegano, mas com uma embalagem que não é reciclável, ou que é possivelmente, mas que não é viável de ser reciclada. Uma embalagem que causa um tipo de poluição, e eu olho bastante para o conteúdo, um pouco para a embalagem. A gente tem a questão do uso dos materiais, por exemplo, em tênis. Ainda tem surgido alguns tênis sustentáveis, sapatos menos, tênis alguns,
mas ainda é difícil, são alguns componentes, e eu enfrentei recente, eu fui trocar meu colchão. E colchão é uma coisa que a gente compra, teoricamente, se eles têm 10 anos de garantia, então no máximo a cada 10 anos, às vezes menos. A gente sempre estica um pouquinho mais, o meu mesmo estiquei o máximo que deu, e chegou a hora de trocar o colchão. Eu falei, vou procurar um colchão sustentável. Ah, não achei. Achei algum de látex natural, mas que custava 10 vezes mais do que o preço dos outros. E eu ainda não consegui, nem consegui informações para saber se ele tinha um processo de fato sustentável, né? Se ele era só matéria-prima, como era o processo, então não tive informação, então foi muito difícil de conseguir informações. Como é que a gente olha para isso, né? A gente tem alguns selos, a gente tem selos de certificação orgânica, a gente tem selos de produção justa, né, de cadeia justa, então a gente tem alguns selos que podem nos ajudar, mas a gente tem também uma questão complicada, às vezes, de nomenclatura, de comunicação, o famoso greenwashing. A Europa já tem bastante legislação, então está no caminho aí de banir os produtos, banir não, banir o greenwashing e regulamentar o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso. Outro dia eu comprei uma bebida, um chá gaseificado que veio numa garrafa de vidro, e aí estava lá, este chá, essa bebida é carbono neutro. Me chamou a atenção. Eu tenho visto bastante propaganda de posto de gasolina carbono neutro. A gente pode discutir isso aqui um pouquinho. Mas o chá bebida carbono neutro me chamou a atenção, de, poxa, como é que ele está olhando isso? Em que sentido isso fez? O quanto tem de compensação e o quanto tem de redução de emissão? Então, eu que entendo do tema, fico às vezes confusa com as comunicações. Imagino as pessoas que não entendem. Então, eu acho que aí a gente tem a questão da mídia, né? E aí as empresas. Como é que a gente influencia? O que isso tem de repercussão para a empresa, né? Para os negócios? A gente vai na vertente de fora para dentro, de dentro para fora, o que a gente faz como reação, o que a gente faz como ação. E também o nosso trabalho interno e o trabalho externo. Bom, primeiro essa parte de reação, né? O que tem para as empresas? O que a gente vê de mídia e de ativismo? Primeiro, a questão de mudanças climáticas. Mudanças climáticas ganhou uma importância grande, seja em mídia, seja em relevância real. A gente vê todos os eventos de clima extremo, então muita chuva, muita seca, em enchente, por um lado falta frio extremo, daqui a pouco calor, calor fora de época, isso afeta plantações, isso afeta bastante o agro, isso afeta a vida nas cidades, o deslocamento das pessoas e muitas vezes a qualidade de vida, saúde e segurança com habitação, com moradia comprometida. Então, isso para a empresa. Então, tem algumas coisas que já estão mais fortes que você tem que trabalhar. Então, hoje a gente vê mudanças climáticas. Uma empresa se posicionar em sustentabilidade e não olhar esse tema é complicado. Então, como é que a gente olha? Mas aí não é olhar por olhar, não é sair falando coisas. E eu lembro um caso que teve do iFood, deve fazer uns 2, 3 anos, que repercutiu no meio, teve uma repercussão ruim, e o iFood começou a se posicionar como mudanças climáticas e que ia tirar todos, ia olhar a questão de emissões de carbono, ia tirar os descartáveis, ia fazer, tinha todo um plano, uma ação corporativa em relação a isso. Então, mostrou que o plano era muito bom. Então, uma estratégia, um posicionamento, com ações e tudo mais, só que aí o que veio a repercussão negativa? A gente pode dizer, poxa, eles estão entrando aí numa questão moderna e atual, e por que deu ruim, né? Como diz, por que deu ruim aí? Eles não olharam para a cadeia deles com o cuidado suficiente na época. Porque qual que é a questão que mais pega? Plásticos, parte de descartáveis é crítico? Sim. Para a questão de resíduos ela é sim. Mas ali no negócio do iFood, o que mais pegava era a relação com os entregadores, com os motoboys, motogirls. Então as pessoas que entregam aí essa relação de o quanto essas pessoas estão tendo renda digna, o quanto elas têm a saúde e a segurança bem conduzida.
Então veio todo um questionamento de, poxa, você está olhando lá para o carbono, mas as pessoas, você está fazendo o que com elas? Como é que fica a questão de justiça, de legalidade, de direitos humanos aí nessa cadeia? Então o iFood teve que voltar e fazer todo um trabalho de justamente aproximação, de benefícios, de como é que eu olho, como é que eu cuido dessas pessoas que são parte importante. Afinal, se não tiver entregador, não tem iFood. Até tem a opção da gente retirar no restaurante, mas quem retira? Eu retiro, nunca tem aquilo lá. Mas, fora isso, a gente quer conveniência, né? Então, acho que esse é um ponto para prestar atenção. Primeiro, tem coisas fora, tem coisas, esse é o de fora para dentro, né? Então, tem coisas que estão, que é a influência da mídia, da opinião pública, da percepção das pessoas, que a gente tem que trabalhar para os negócios. Mudanças climáticas é um deles. A gente tem esse tema crescendo em relevância, a parte de investimentos, investidores, cada vez mais, tanto a gente está vendo um aumento aí de visibilidade, de recursos e uma exigência, então a empresa tem que se posicionar, mas eu tenho que olhar além do que está ali na cara que está batendo na minha porta. Então como é que eu olho? Aí eu olho de dentro para fora. O que é relevante e o que eu vou fazer e comunicar. Então, e como é que eu falo desse ponto de vista, né? Como é que eu não caio nas narrativas vazias, que a gente já vê muito questionamento, já fala e não faz. A Europa, como eu falei, ela normalmente sai na frente nesses assuntos, né? Então ela já tem uma série de diretivas a respeito disso. E eu acho que esse é um cuidado para as empresas. Então, como é que a gente comunica bem comunicado com fatos e dados e como é que a gente absorve também isso que vem, as pressões dos acionistas, as pressões de ONGs e de ativistas, como é que a gente incorpora isso dentro do que tem valor e do que tem risco e do que tem impacto, seja impacto negativo, impacto positivo. E aí eu volto, e aí então essa parte da empresa, né? E aí se eu estou preocupado, se eu tenho uma estratégia, se eu tenho um posicionamento, então se eu já escolhi quais são meus temas materiais, esse é outro, a gente pode ter outra conversa para entrar nesse, mas eu já escolhi então quais são os temas mais relevantes. Uma indústria de bebidas, a gente tem a questão da água, questão de embalagem, transporte, logística. Uma indústria de alimentos, então a gente tem toda a cadeia de agro, e depois a questão de desperdício alimentar também, e o impacto das mudanças climáticas nisso. Se a gente olha uma indústria de mineração, a gente tem aí a parte toda, o impacto na extração, parte de recuperação e reciclagem. Então, esses são mais ou menos os temas. Então, como é que eu olho esses temas? Tenho uma estratégia. Dado que eu tenho uma estratégia, como é que eu comunico isso de forma consistente? Aí a gente tem alguns padrões que ajudam, a gente tem várias metodologias que podem ajudar não só no reporte, no relatório de sustentabilidade, mas a gente tem já uns movimentos de como é que eu comunico isso para o cliente. Eu tenho trabalhado com bastante gente que vem me perguntando como é que eu comunico? Qual a melhor forma de falar? Tem um movimento que mostra a sua pegada, né, para mostrar a pegada de carbono nos produtos. Mas o quanto as pessoas já conhecem isso? A gente vê, tem um percentual, tem algumas pesquisas, pesquisas de 2021, 2022, agora algumas de 2023, que mostram comportamento de consumidor. Então, acho que o que teve, a gente já vinha num aumento da percepção do consumidor de que, olha, eu valorizo produtos sustentáveis. Na época da pandemia, a gente teve aí uma questão que muitas pessoas entraram em modo sobrevivência, que era assim, eu não sei se eu não tenho emprego ou eu não sei se eu vou ter, então eu vou me manter ao mínimo, então isso reduziu um pouco, mas depois voltou a aumentar, tá? Mas o que a gente vê nessas pesquisas, a hora que que o consumidor vai comprar, primeiro que ele não sabe escolher, ele não consegue. E eu falo isso quando eu vou escolher os produtos. Tem vezes eu não consigo saber o que é de fato sustentável. Eu fui comprar um caderno para o meu negócio, e aí veio um caderno lindo, de capa de madeira, e aí eu fui pedir as certificações, porque eu falei, não vou comprar uma coisa sem certificação, eu que trabalho com sustentabilidade na Sustainable, pedi, e as pessoas não tinham. A pessoa que estava oferecendo falou, não sei, vou procurar. E aí foi procurar todas as certificações, eles tinham tudo certinho, então eles falavam que é madeira do Brasil, certificada, mas tá, cadê a certificação?
quero papel, quero comprovante de que tem essa garantia de origem, da rastreabilidade. Esse é outro ponto para a gente falar numa live aí, se vocês quiserem, depois manda comentário. Mas saber essa rastreabilidade. Agora, quantos consumidores têm esse know-how para ver? E essas pesquisas, agora voltando às pesquisas, elas mostram justamente isso. Então, o consumidor, primeiro, tem dificuldade, as informações são confusas, e, por outro lado, também muitas vezes a diferença de preço, o que cabe no consumidor? Cabe eu pagar 70% a mais? E as pesquisas mostram, eu estou disposto a pagar 70% a mais, desde que isso me gera uma economia por outro lado. Então, se ao invés de comprar 2, eu comprar 1, eu até pago mais. Mas, então, tem esse equilíbrio. Como é que eu equilibro o bolso e educo? E outro ponto que eu lembrei aqui das pesquisas também, é a questão... agora me fugiu o que eu ia falar. Tá. Geração. As novas gerações, geração Z, enfim, que já está indo aí para o mercado de trabalho, tudo, eles já exigem e criticam mais a questão de sustentabilidade. Então, eles estão mais, eles ou elas, né, as pessoas estão mais propensas a negar, deixar de comprar marcas e privilegiar a sustentabilidade. A hora que a gente vê um público mais velho, ainda não é tanto. E por que isso? A gente teria várias hipóteses, mas uma delas é justamente, já que a gente está falando aqui de mídia, né, de conhecimento, é o maior conhecimento das questões. A gente vê isso mais presente nas escolas, a gente vê essa educação, tanto que muitas vezes a gente vê os filhos cobrando, mães e pais, cobrando as famílias em relação a isso, né, de como é que a gente atua de forma mais sustentável. E aí eu venho... tem uma pergunta aqui no chat, tem uma parte não está aparecendo, deixa eu ver aqui. Como avaliar o cenário do aumento de menções sobre mudanças climáticas, separando mídia informação e mídia publicidade? Acredita que esse desequilíbrio ainda é bom para popularizar o tema? Excelente pergunta. Seria melhor ainda se a gente tivesse uma resposta única, mas eu vou trazer aqui o ponto de vista, né? Então, assim, mudanças climáticas, como eu falei, tá aí, na boca do povo, poderíamos dizer. Isso é bom, porque a gente tem mais visibilidade, a gente tinha há 10 anos aí, muita gente, menos de 10 anos, talvez 5, muita gente dizendo que mudanças climáticas não existiam e tudo mais, então agora tá bem mais claro isso, a gente já não tem um contingente muito forte nisso. Mas, separando, né, mídia e mídia informação e publicidade. Acho que aí você trouxe um ponto importante, que é a gente olhar, né, a gente tem uma mídia, a gente tem a mídia muito importante no sentido de trazer informação. E uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é bem relevante nesse ponto, a gente tem as mídias tradicionais, os canais de mídia, e a gente tem as redes sociais e os criadores de conteúdo. Eu, por exemplo, sou uma delas. E pessoas independentes e tudo que criam conteúdo. E essa questão de como é que a gente separa, né? O que é propaganda, que é publicidade, ela sempre é direcionada. Ela tem uma intenção de vender o produto, de criar uma imagem. E uma mídia mais, uma mídia mais informativa, onde a gente traz fatos e dados. E aí, acho que o ponto é, primeiro isso, fatos e dados. O que tem por trás? Como é que é o processo? O que você compra? O que você faz? E o que não é feito? Sustentabilidade é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros que eu vou lá, ganhei, estou 100%, vou embora com medalha de ouro. Não tem isso. Se alguém falar que está 100%, eu até, tem rankings aí, tirou nota 10. Eu falo, gente, nota 10, para mim a régua está baixa. Porque sempre tem algo a fazer. Então, acho que é isso, a gente questionar, né? Como é que a gente avalia o aumento de cenário e se esse desequilíbrio ainda é bom para popularizar o tema. De novo, eu acho que sim, a gente ganha força à medida que isso é mais falado. Isso é bem importante, então a gente tem isso, e conforme a gente fala, as pessoas têm a tendência a ter mais curiosidade. Por outro lado, o que a gente tem, o lado ruim disso, a outra polaridade, é que tem muita besteira sem falar. Tem gente falando sem propriedade, e aí às vezes é por mal, mas às vezes não é por mal.
Às vezes é porque simplesmente não tem ainda conhecimento suficiente. Hoje em dia tá feio você falar que não sabe sobre isso. Então alguém te perguntar, o que que você acha? Você vai falar que não sabe? Então as pessoas acabam falando às vezes, por isso que eu falo, às vezes não é por mal, às vezes ela ouviu uma notícia, ouviu e não conseguiu, não tinha bagagem aí para criticar, e acaba repassando uma informação que, de novo, não é que ela está 100% errada, mas ela tem aí incoerências na mensagem. Eu já me peguei em alguns deles, teve um até que aí eu fiz um comentário, fiz um report e tudo mais, a pessoa estava colocando informações erradas sobre o que é sustentabilidade e ESG, a diferença. E nas mudanças climáticas a gente tem isso, então ah, eu não posso, e aí tem um ponto, vou trazer aqui esse exemplo, que acho que vem na linha, né? Eu estava trabalhando com um cliente, e aí eles tinham uma solução super legal, o negócio deles ótimo, mas aí começaram a falar, olha, a gente economiza carbono. E aí eu falei, peraí, mas você já mediu? Já tem uma medição, tem a métrica aqui, fez o inventário e a pegada de carbono? Aí falou, opa, não fizemos mais aqui, olha, então assim, vamos com cuidado. A gente tem que calcular, tem que ver. Economiza quanto? E crédito de carbono, a gente pode gerar crédito de carbono. Teve dois clientes que eu fui fazer a conta e falar, não, a gente poderia até gerar, mas vai dar pouco, com as metodologias que a gente tem hoje. Então, acho que esse é o cuidado. Traz mais interesse, mas também traz aí essa responsabilidade. E pensando em empresas, né? Quando a gente tem pessoa física, pessoas, indivíduos, ah, a gente tem aí, você é um indivíduo, né? Agora, com empresa, a gente tem que cuidar muito da reputação da marca. A gente leva uma vida para construir a reputação e um dia para destruir essa reputação. Então, a questão que eu trago aí para as empresas, seja em mudanças climáticas, seja em economia circular, ou nos temas relacionados à sustentabilidade, hoje eu acabei falando mais da parte ambiental, né, mas a gente pode fazer um outro sobre a parte social, que também eu mencionei um pouquinho no do iFood, mas é uma outra questão, como é que a gente se embasa? Que a gente tem ações concretas para suportar a mensagem, e aí sim a gente faz o talk, que é falar do que eu faço, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso que está aparecendo para mim. E deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Estamos aqui nos 2 últimos minutos. Então, a pergunta aqui era como é que eu trago internamente para as empresas. Acho que eu já falei, né? Então, olhando para o meu negócio, quais são os temas. Então, de novo, para fora. O que tem para fora a mídia? O que a mídia traz? O que o ativismo ou o que os temas relevantes e mais quentes do momento, como é que eu traduzo isso para a realidade da minha organização. E como é que, ao mesmo tempo, eu gero um movimento. Eu falo do que eu faço, do meu posicionamento e do que tem. E aí, a gente tem isso, né? Isso favorece, de alguma forma, a empresa ou os colaboradores, né? As pessoas que trabalham ficam mais satisfeitos? Sim. A gente tem várias pesquisas de parte de RH, né? Onde a gente vê que principalmente a nova geração, ela valoriza muito as questões socioambientais. E isso é um fator de retenção. E a gente sabe que retenção é valor, é custo, é redução de custo, de rotatividade. Eu vou parando por aqui. E aí a gente falou um pouco dessa parte de escolhas de produtos. Então, agora, dado tudo isso, o que você está olhando para escolher os seus produtos? Deixa depois, manda os comentários como é que você escolhe, quais são as dúvidas que você tem ao escolher produtos sustentáveis e ao trazer aí essas questões, poxa, eu ouço falar disso, não sei se é bem assim, traz aqui para a gente conversar, tá? Outro dia a gente teve uma conversa bem legal sobre o que eu ponho no lixo reciclável. Podemos fazer uma conversa também disso, se interessar. Depois me mandem aí os feedbacks. E só um resumo disso é que nem tudo que é possivelmente reciclável, de fato é reciclável. Então tem coisas que eu, por exemplo, nem coloco no lixo reciclável porque eu sei que não vai ser reaproveitado, mas é porque eu trabalho com isso. E então acho que a gente tem essa questão aí de trazer informação. E aí para a próxima, então deixa o seu like aí, segue o canal. Na próxima semana a gente vai falar sobre logística, tá? Então, como a gente traz a sustentabilidade na logística? A gente já falou de MIT, já falou de outras coisas, e vamos falar de logística. Você que é da área de logística, quer trazer suas questões, eu já fui
questionada aí por umas 3 pessoas a respeito disso. Então, na próxima vai ser esse o tema. Obrigada a todo mundo, mandem os feedbacks, até a próxima semana e nos vemos, tá bom? Até lá. Tchau.